Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, isso é muito importante, fazendo perguntas aos nossos entrevistados, 973350038. Mais uma vez, 973350038 é o número. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Quinta-feira chegou, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa, sempre, todas as semanas aqui, esse espaço em parceria com o MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que compõem aqui a nossa bancada, todos que vão debater e analisar os temas propostos. Também com a gente a Joseli Chiarella, farmacêutica bioquímica, mestre em imunogenética, assessora técnica da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tudo bem, doutora Joseli? Bem-vinda mais uma vez. Olá, bom dia ou boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos ter boas discussões hoje. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, disse ontem que o sistema eleitoral brasileiro, com votos digitais, permite confiança e velocidade na apuração e viabiliza a declaração dos resultados no mesmo dia do pleito. A magistrada também afirmou que o país implantou em 1996 um sistema de urnas eletrônicas auditáveis que substituiu a votação por cédulas de papel, que possibilitava muitas fraudes. Disse a ministra, trata-se de feito singular e que apresenta melhor performance que quaisquer outros métodos e cuja credibilidade e legitimidade são evidenciadas pela inexistência de demonstração efetiva de falhas no sistema ao longo dos quase 30 anos de sua aplicação. Joseli Chiarella, seu entendimento, seu olhar sobre essa necessidade do Supremo como instituição, a partir da sua presidente, ministra Rosa Weber, ter que ratificar no cenário internacional um dos pilares da nossa democracia, que é o sistema eleitoral brasileiro. É claro que eu concordo com tudo que foi dito anteriormente, e fico pensando assim, a energia e o tempo que se gasta reiterando coisas que já deveriam estar consolidadas e que, de fato, isto é necessário. Então, nós temos um processo tão consolidado já com as urnas e o processo eletrônico, tecnicamente, já se provou que ele é mais do que confiável, né? E eu vou fazer aqui um paralelo com o Pix, que é um sistema que a gente adotou também. Quer dizer, nós vimos agora uma série de golpes decorrentes do Pix. Mas o problema não é o Pix em si, é o uso do Pix. Então, a questão das urnas eletrônicas, da mesma forma. Quer dizer, as urnas eletrônicas, elas estão comprovadamente idôneas, íntegras e todos os adjetivos que podemos colocar. Agora, o entorno, imagina a questão lá, que eu não vou puxar esse assunto, se a gente tem o voto impresso, né, que pode ser um mecanismo de barganha, de compra de votos. Então, é impressionante como nós temos que gastar uma energia que podia ser colocada em outras áreas que nós também precisamos, do próprio judiciário, para ratificar uma coisa que já está tão consolidada. É o desperdício de energia permanente em coisas que não tem necessidade mesmo. Os maiores frigoríficos brasileiros anunciaram planos para garantir que até o fim da década não vão comprar um gado sequer de áreas desmatadas. Só que um novo relatório da Repórter Brasil, o Monitor 16 de Olhos Fechados para o Desmatamento, mostra como há nestes planos um problema de origem que dificulta o cumprimento dessa meta aí por parte dos frigoríficos. O rastreamento total da cadeia produtiva do gado segue baseado em documentos oficiais sujeitos a fraudes frequentes. As violações vão desde esquemas para burlar os sistemas de controle dos frigoríficos até golpes envolvendo servidores públicos e hackers que atuam para pagar dados, como as multas ambientais de fazendas fornecedoras. Joseli Chiarella, seu olhar sobre esse tema. Bom, eu sou bastante otimista que existe um mecanismo que é o mercado, e o mercado ele impulsiona muitas coisas. Então, neste momento, como disse o procurador, que
os frigoríficos se alertaram que há esta necessidade, porque se não comprovar, se não cumprir, vai ter um problema de mercado, eles vão se mobilizar. Isso eu não tenho dúvida. A tecnologia é disponível, então, por exemplo, muitas dessas coisas, elas estão documentadas em papel, elas não são digitalizadas, não são rastreáveis. Isso são processos relativamente fácil implantação, inclusive a colocação de algum chip nos animais, que isso ajudaria. Então, o que eu acredito é que a indústria mobilizada por uma questão de mercado, vá se unir ao governo, porque isso a gente tem visto em vários outros setores, que a indústria, junto com o governo, traz as soluções, e isto pode impactar em X centavos a mais no preço do quilo da carne, porque o avanço tecnológico, mas eu também acho que a gente vai chegar num bom termo disso, a indústria junto com o governo, porque não adianta a indústria fazer isso sozinha, ela precisa da regulamentação. Quem é o responsável pela regulamentação e fiscalização e punição são os órgãos do governo, então esta solução virá de uma ação conjunta. Não é só uma questão econômica, não é, Joseli, o aspecto aí da origem ilegal de carne, mas uma questão de saúde pública também, porque o consumidor não tem como saber exatamente como as coisas acontecem. Então, consumindo aquilo que eventualmente tenha problemas, né? E então a saúde pública muito em risco também. Nós somos muito bons, muito criativos também para driblar o controle. Algum tempo atrás, a gente teve, por exemplo, no caso de vacina da raiva, que tem que dar para gado, né? Então, o pecuarista, ele comprava as vacinas, mas tem um custo importante de aplicar, né? Tem que remover o gado e tal. Então, o MAPA aceitava a compra, ele não exigia uma comprovação da vacina aplicada. Olha que coisa, quer dizer, o consumidor da carne não tem noção que isso acontece. Sim. Né? E são riscos, mas nós somos muito criativos. O jeitinho brasileiro é para o bem e para o mal, né? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações apresentou, na semana passada, num simpósio, as ações da pasta para pesquisa na área de resistência antimicrobiana, fenômeno que ocorre quando bactérias, fungos, vírus e parasitas sofrem mutações genéticas e criam resistência aos medicamentos, diminuindo ou eliminando a eficácia desse medicamento para curar ou prevenir infecções. De acordo com o Ministério, entre os avanços do simpósio está o mapeamento de competências nacionais, identificando os grupos de pesquisa e reunindo-os de modo a formar uma rede de pesquisa na área de bacteriófagos. Joseli Chiarella, vamos aqui para esse tema. O Brasil já supera essa questão do uso indiscriminado de antibióticos, que é um motivo que leva à resistência antimicrobiana? Indiscriminado, um pouquinho sim, porque vocês devem lembrar que agora já faz uns 10 anos, mais ou menos, que nós precisamos de receita para comprar antibiótico na farmácia. Então, aquele indiscriminado que o indivíduo chegava lá e falava assim, olha, quero tomar, não vou falar nome comercial aqui, né? Quero tomar isso, quero tomar aquilo, isso não tem mais. No entanto, nós ainda fazemos um uso bastante elevado de antibióticos. Um exemplo bastante importante disso foi a pandemia. Então, existem estudos que dizem que 8% dos pacientes com Covid precisavam de antibióticos, 72% dos pacientes tomaram antibiótico. Então, isto a longo prazo levará a essa situação que eu vejo muito positiva. O Ministério se preocupa em fazer uma ação governamental de identificar os grupos e de poder enfrentar isso, porque as futuras gerações, os nossos filhos, é que colherão os efeitos deste uso, né? Nós agora vamos ter também, junto com esse projeto, um curso de treinamento das pessoas, porque isso é um programa grande, eu tenho que treinar o profissional de saúde, seja lá médico, farmacêutico, usuário, e a própria população, para que ela entenda um pouco mais a complexidade deste problema. É uma ação só do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações? Não tem que ter a participação do Ministério da Saúde aí também?
Na verdade, como ele surgiu como identificar, pesquisa, ele está no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia, porque vai identificar grupos pesquisadores e propor alternativas. A linha de frente do controle, ela é do Ministério da Saúde, que regulamenta, mas aqui nós vamos criar um grupo, e eu espero que isso seja uma ação de Estado e não de governo, porque nós precisamos que isso seja perene, que isso não seja um episódio só de identificação. Para isso, nós precisamos de uma ação de Estado e financiamento, porque sem financiamento nós não avançamos com essas... Nós temos um Brasil gigantesco, nós temos centros que têm certo nível de controle disso nos centros mais avançados, mas a gente tem que olhar isso num Brasil como um todo. E por que não é só o Ministério da Saúde? Porque, por exemplo, o antibiótico que é dado para o gado, ele também vai para as águas e ele também traz algum impacto. Então, isso tem que ser olhado de forma integrada com mais de um ministério, não só o da saúde, porque a Anvisa foca muito na saúde humana. O ministério que vai olhar, por exemplo, do ponto de vista animal é o MAPA. Um ponto importante, Joseli, falamos sobre o controle do uso indiscriminado de antibióticos entre os humanos, porque de 10 anos para cá, como você mesmo destacou, hoje, para ir à farmácia, é preciso da receita em 2 vias, a retenção da receita e tudo mais. Agora, você também destacou a questão do antibiótico para o gado, que vai para as águas. O gado, a pecuária, é a atividade que mais usa água, né? E como é que está o uso do antibiótico no gado, justamente, uma vez que o grande risco é a contaminação da água? Então, a gente precisa estabelecer esses centros que agora o Ministério da Ciência e Tecnologia está propondo, para que a gente saiba quais os antibióticos que estão sendo usados, quais as bactérias que nós estamos afetando com o uso desse indiscriminado. Então, nós precisamos mapear. Eu entendo que boa parte do objetivo desse lançamento do Ministério da Ciência e Tecnologia é fazer o mapeamento da nossa situação. A gente só consegue enfrentar um problema quando a gente conhece melhor, né? E isso é um enfrentamento mundial, porque não é só o gado daqui, é a comida que vem de fora, é a comida que vai para fora. Então, este processo da criação das cepas multiresistentes tem que ser um esforço global. Nós vimos que nós fomos capazes de fazer o enfrentamento global agora com a pandemia, né? Então, este curso que nós estamos organizando é uma primeira tentativa para difundir informação. Outro ponto, Joseli, eu destaquei aqui na nossa nota, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações quer identificar os grupos de pesquisa e reunir esses grupos de modo a formar uma rede de pesquisa na área de bacteriófagos. Os bacteriófagos são vírus que têm uma capacidade natural de infectar bactérias. Como é que é esse papel de infectar bactérias? Os vírus matariam as bactérias a partir dessa... O bacteriófago, desculpa, pode concluir. Pode seguir. Pode seguir. O bacteriófago, no primeiro momento, ele é assustador, porque você pensa que é uma coisa que você coloca dentro da bactéria. A primeira vez que eu tive uma informação disso foi através, sem juízo de valor aqui, de um grupo russo que queria pulverizar unidades de tratamento intensivo com bacteriófagos capazes de destruir a bactéria. Em termos de tecnologia, na verdade, essa tecnologia usa algo que já existe na natureza. Então, as bactérias, elas têm esses fragmentos de DNA que são capazes de se multiplicar e ter alguma ação. Então, esses bacteriófagos é alguma coisa que nós vamos fazer no laboratório, colocar dentro das bactérias ou próximo das bactérias para que ela possa destruir aquela bactéria tão maléfica, né? Então, é um pouco parecido com a transgenia, que a gente já se acostumou para os alimentos, né? Soja transgênica, então o bacteriófago é alguma coisa que a ciência constrói, testa, avalia, valida, testa a segurança, e isto é colocado de forma que a bactéria consiga incorporar esse bacteriófago, que pode até matar a bactéria. Então, é um uso muito potente desses bacteriófagos, é muito amplo isso, é bastante novo, mas é muito promissor. A partir dessa construção por parte da ciência, né, de vírus, modificação de vírus, para poder matar bactérias, a gente não correria
um risco aí de novos vírus, novas pandemias? Não temos um risco aí, não sei se dizer científico, um risco científico a partir dessas experiências? Veja, a ciência ela avança nos riscos, mas os riscos são controlados. Então, hoje nós temos, por exemplo, a CONEP, a gente tem uma Câmara de Biossegurança, a gente tem uma série de entidades reguladoras, e é por isso que é importante que isto, num projeto que vão acompanhar estes processos e monitorar e avaliar a segurança. Então, hoje nós temos uma capacidade aqui no Brasil de fazer um acompanhamento bastante grande desse processo. A geração de bactérias modificadas é algo que data dos anos 60. Essa discussão nos Estados Unidos, ela vem para e passo com a tecnologia desde lá. Podemos fazer isso? Sabemos fazer isso? Aonde vamos com isso? Então, as discussões éticas, éticas e de vigilância, elas vêm acompanhando o passo da tecnologia. Nós temos bons grupos e mesmo o próprio governo, com a Câmara de Biossegurança, capazes de avaliar o impacto da implementação de novas metodologias. Eu vou seguir aqui para o próximo assunto, para a gente abordar aqui com a Joseli e com a doutora Cláudia Luna, para, na sequência, a gente entrar nas questões aqui, nas perguntas da nossa audiência. Vamos lá. A geração Z encontrou uma nova solução para o esgotamento no trabalho, a chamada demissão silenciosa. A ideia é simples: não fazer nada além da descrição da vaga para a qual foi contratado e ser condizente com o salário recebido. Mas as pessoas que tendem a experimentar os maiores níveis de esgotamento, as mulheres e os negros, provavelmente não podem se dar a esse luxo, com tarefas que vão desde saber os aniversários dos colegas, até garantir que haja café no escritório. Muitas mulheres estão sobrecarregadas com um trabalho sem progredir na carreira. E, do mesmo modo, muitos negros sentem que precisam trabalhar o dobro devido a avaliações injustas e promoções que já deveriam ter recebido. Com isso, qualquer pessoa negra ou mulher que tente estabelecer limites saudáveis tem muito mais chances de ser vista como um criador de problemas. Joseli Querela, seu entendimento sobre este tema? Bom, primeiro eu gostaria de notar que isso eu acho que é um dado americano, onde existe uma situação de um desemprego muito mais reduzido do que aqui no Brasil. Então, assim, a gente aprende com a experiência que vem de lá, mas a gente tem que adequar essa experiência para cá. Então, hoje, essa questão da demissão silenciosa aqui, eu não tenho dúvida, a geração Z ela é muito particular, porque, em primeiro lugar, está o bem-estar próprio. Então, a relação que essa geração Z tem com o trabalho e com qualquer outra coisa é bastante diferente das nossas gerações aqui. Agora, esse é um dado americano, que eu faço uma demissão silenciosa e eu saio procurar emprego, eu acho rapidamente, que é uma situação muito diferente da que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu acho que aqui a gente tem que, sim, aprender como é este comportamento com a geração Z. Eu vi recentemente um dado e que exemplifica muito essa questão do desequilíbrio ainda racial que a gente tem, que todos os programas que nós tivemos de acesso à universidade diminuiu a distância entre a população branca e a população negra com relação ao acesso ao estudo, mas ainda não se refletiu no mercado de trabalho. Então, esta população ela tem que ser, tanto as mulheres, a jornada dupla, a responsabilidade sobre o lar, que muitas vezes é exclusiva da mulher, quanto essa população negra, tem uma sobrecarga de atividades, mas a questão do desemprego aqui, eu ainda não vejo que a gente vá ter uma ampla demissão, esqueci o nome agora, voluntária, né? Silenciosa. Silenciosa, porque a dificuldade de conseguir emprego aqui é um pouquinho diferente. Será que essa é uma característica só da geração Z, que é a chamada estabelecer... como é que chamam? Transformadora do estabelecido, né? A geração Z é a transformadora do estabelecido, ou será que a geração Y, que é anterior, e a X também tem essa condição da demissão silenciosa? Eu acho que isso é amplo.
num percentual pequeno, mas em todas as camadas. E eu acho até que nas outras gerações, porque do comportamento do brasileiro, a gente vê gente falar assim, olha, isso aqui deu para mim, eu vou fazer o básico necessário, procurando, né, uma demissão silenciosa. Mas os mecanismos aqui no Brasil são bastante diferentes dos Estados Unidos, acho eu. Vamos aqui às perguntas da nossa audiência. A Joseli está com a palavra, então eu vou com você. Beatriz Ronquete está no YouTube, ela pergunta por que a quantidade de casos das chamadas doenças autoimunes tem crescido. Várias doenças têm aumentado o número de casos porque nós melhoramos muito o diagnóstico. Então, uma vez que a gente diagnostica mais, a gente vê mais. Pode ser que isso não seja, o número de doenças autoimunes seja o mesmo, mas a gente diagnostica mais. A gente também tem alguns outros fenômenos da contemporaneidade que favorecem o surgimento dessas doenças. Mas, sem sombra de dúvida, a possibilidade de diagnosticar mais e melhor ajuda a aumentar esse número. Faltando 2 minutos para 1h da tarde, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Muito obrigado pela presença de vocês todos, participantes dessa edição de hoje.